Olá, começa agora mais um programa Destaques. E foi realizado em Fortaleza o encontro entre o governador Eumano de Freitas e empresários do LIDE Ceará, uma entidade que reúne líderes de vários segmentos da economia estadual. Durante a reunião, o governador fez um balanço do primeiro semestre de 2023 e falou sobre as próximas realizações. O encontro já vinha sendo aguardado por membros do LIDE Ceará e foi organizado pela presidente Emília Buarque. Para uma plateia de diretores, gestores de grandes empresas, CEOs e empresários, Eumano de Freitas falou sobre os 7 primeiros meses de gestão. Educação, saúde, segurança pública e economia foram algumas pastas detalhadas no evento. O governador disse ao grupo de líderes empresariais que o estado tem boa saúde financeira e tem planejamento para diversas áreas. Penso eu que a educação para o Ceará ela é um carro-chefe, ou o carro-chefe do caso do governo, porque nós compreendemos de que a mudança econômica que está acontecendo no âmbito do conhecimento, em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Ceará, é impossível pensar isso sem uma mão de obra com outro patamar de qualificação. Houve também um debate onde se discutiu a diminuição de desigualdades sociais e o trabalho por uma nova indústria para o Ceará, movida por uma outra matriz energética. O chefe do executivo afirmou aos convidados que o encontro com o LIDE Ceará é muito importante para o governo, que deseja dialogar com toda a sociedade na busca por resultados das políticas públicas. Eumano aproveitou para revelar grandes investimentos que devem ser feitos em parceria com o governo federal para beneficiar, sobretudo, o setor produtivo. Nós temos um porto que tem uma capacidade muito boa de exportação, nós vamos ampliar o nosso porto. Nós já estamos garantidos com mais de 100 milhões de reais de investimento imediatamente. Temos um financiamento para aprovar agora em setembro, que já está acordada a sua aprovação, da ordem de 500 milhões de reais, que nós devemos todo esse valor, que é quase 700 milhões de reais, investir no Porto do Pecém para ampliá-lo, para estar capaz de exportar os grãos que virão com a Transnordestina, de exportar o minério de ferro e de fazer que esse produto possa, do hidrogênio verde com o fertilizante, ir para a região produtora de grãos. Isso implicará uma mudança que mais do que dobrará a movimentação de cargas que nós temos no Porto do Pecém hoje. Além disso, temos uma área com 19 mil hectares, com grande capacidade de atração de empresas para lá se instalarem para produzir mercadorias com base em energia renovável. O encontro foi acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. E nós podemos perceber perfeitamente alguns pontos que são importantes. Primeiro, a retomada do crescimento do estado do Ceará no que diz respeito à sua economia. Mais de 20 mil postos já foram criados, segundo o CAGED, nos primeiros 6 meses. Obras sendo entregues à população, obras na área social, no MUSEIS, CRAS, enfim. E na educação também. Então, estamos avançando. O estado do Ceará tem tido diversos avanços, sobretudo na continuidade de políticas públicas. A avaliação da presidente do LIDE Ceará é que o encontro foi positivo e que a relação do setor produtivo com o governo do estado seguirá com resultados. Uma oportunidade única, onde nós temos, de fato, o Ceará no alinhamento com o governo federal e o estado só cresce se o país crescer e vice-versa, e nós precisamos realmente construir essas pontes, tanto com o governo federal quanto com o legislativo. E o assunto agora é saúde. Estamos no mês de incentivo ao aleitamento materno, Agosto Dourado, uma campanha mundial que esse ano tem como tema proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. O mundo precisa ser bem recepcionado, bem cuidado e principalmente bem alimentado. Durante o mês de agosto, a discussão da comunidade médica é sobre a importância da amamentação. Na maternidade Escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará, o tema movimenta a atenção de profissionais e um setor especializado. Somos uma equipe composta basicamente pela enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e pela farmacêutica e os técnicos de laboratório que fazem a parte mais do controle de qualidade. Nossa equipe
faz a parte assistencial, que a gente atende as pacientes que estão em casa com alguma dificuldade ou algum problema para amamentar e nos procuram, né? Essa procura é por demanda espontânea. Eu gosto sempre de dizer que a gente funciona como o pronto-socorro da amamentação. Porta aberta, né? A gente recebe essas mães e também a gente recebe as mães que estão no alojamento conjunto também com alguma dificuldade ou problema da amamentação que não conseguem resolver lá. O bebê alimentado com leite materno fica protegido contra muitas infecções respiratórias e alergias, por exemplo. É como uma espécie de vacina natural. O médico ortopedista pediátrico Davi Mochet revela que estudos continuam sendo feitos para buscar mais informações sobre os benefícios para a criança. As crianças que amamentam, elas têm uma melhora, né, da qualidade óssea. As crianças, elas, via de regra, se você mensurasse a densidade mineral óssea em geral, elas teriam uma melhor qualidade, né? Sobretudo no primeiro ano de vida, onde teoricamente a criança, sobretudo, amamenta. Sempre procure amamentar seu filho. Você vai diminuir o índice de infecções, você vai melhorar toda a questão nutricional da criança, você vai garantir que a sua criança cresça saudável. Quem sabe da importância da amamentação estimula as mães com informação e técnicas. Não adianta apenas nós ensinarmos essa mãe. Se a gente ensinar nesse momento, fazendo por ela, mostrando ali, talvez ela aprenda alguma coisa, mas o nosso foco principal é fazer com que ela entenda que a gente está dando esse apoio inicial e ela precisa continuar com os ensinamentos em casa. Então, assim, ela não vai ter a gente em casa com ela, né? E muitas vezes as mães não têm um apoio de alguém em casa. É ela e o bebê, né? E a gente ensina justamente que ela consiga fazer isso sozinha em casa. Anne Kelly se tornou mãe há apenas 3 dias e já recebeu orientações que estão ajudando a alimentar o filho que precisou ficar internado. Elas ensinam a fazer massagem para poder sair mais leite, né? Tirar mais leite para poder dar para o bebê, para a alimentação dele. Ensina bastante coisa. A rede de defesa da amamentação conta também com um banco de leite humano. Aqui é o local de armazenamento do leite que é doado por mães que têm de sobra e sabem da importância dele para os filhos de outras mulheres. Para doar o leite, primeiro, precisa estar amamentando, precisa estar saudável e entra em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou através do nosso telefone fixo, que a gente orienta tudo pelo WhatsApp. Cadastro pelo WhatsApp, a gente confere os exames pelo WhatsApp e agenda o motorista para ir buscar esse leite na casa da doadora, né? Para que a doadora, o único trabalho que ela tenha seja retirar e armazenar esse leite em casa. O resto a gente faz para poder facilitar esse processo de doação. E a Serra da Meruoca vai sediar de quinta a sábado agora a Feira da Agricultura Familiar no Ceará. Edna Câmara, que é a coordenadora do Instituto Futuri, deu mais detalhes sobre a programação. Edna, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Com relação a essa feira que vai acontecer agora de 10 a 12, não é isso? De agosto agora, já está bem pertinho. Amanhã, né? Conta um pouco pra gente. Pois é, conta um pouco pra gente como é que vai ser essa programação. Elaine, a nossa programação vai estar rica porque assim, a gente pegou a temática da necessidade local, ou seja, nós vamos tratar do empreendedorismo, de como esses pequenos produtores vão aumentar o seu negócio, vão vender, né, vão melhorar a partir de comportamentos empreendedores. Então a gente está levando na nossa programação a questão do foco no empreendedorismo, na sucessão familiar, a questão dos mini cursos de produtos locais, como o ovo da galinha caipira, do mel, que é um forte da produção local, dos alimentos locais, né? Então assim, isso está muito forte na programação. Além da programação dessa temática toda que a gente priorizou, né, a questão local, da existência local, porque a gente sabe que a Meruoca ela é uma região turística, né, mas além do turismo, a bandeira do agro também é muito forte lá. E hoje a gente sabe que o agronegócio já é responsável por 25% do PIB do Brasil, né, e o pequeno produtor, ele participa com 5% desses 25%. Então o pequeno produtor tem que ser realmente cuidado, né? Assim, o Instituto Futuri ele já trabalha essa temática da parte do agronegócio. Essa já é a 3ª edição da feira.
Lá em Meruoca é a primeira, mas nós já fizemos 3 feiras de agricultura familiar do Ceará. Além dessa feira, a gente está nos dias 17 e 18 de agosto em Acaraú, levando o tema da biossegurança na carcinocultura. E em Morada Nova, o mesmo tema de 30 de agosto a 1º de setembro. Então o Instituto ele tem uma forte atuação. Quero até agradecer ao Ministério, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao SEBRAE, à Prefeitura de Meruoca e ao BNB, que são os patrocinadores desse evento. Sem eles, a gente não conseguiria, né, levar essa temática e essa exposição, porque o foco também não é só capacitar, mas também levar uma oportunidade de feira, de exposição, para que esses pequenos produtores eles possam mostrar, não somente para a cidade, mas para o entorno. Quem quiser participar é livre, é totalmente gratuito o evento. Então eu convido a todos para que participem de 10 a 12 de agosto agora, da nossa Feira da Agricultura Familiar, lá na Serra de Meruoca, na Praça Monsenhor Furtado. Além da apresentação dos produtos, né, dos produtores, ainda vão ter cursos e capacitações, oficinas. Mini-cursos, palestras, oficina, tudo assim muito prático, né, e rápido, para que essas pessoas que têm um dia a dia atribulado, elas possam se dedicar e da teoria à prática. E nesses principais temas que serão abordados, assim, a criação, gestão, vai ter alguma coisa relacionada a isso também? Sim, a parte da galinha caipira, a gente vai levar uma palestra, um mini curso sobre a questão da criação, do aumento da produção, a parte do ovo caipira, a parte do mel também terá uma oficina exclusiva só para tratar do mel, que é um forte, né, indutor lá da cultura local, mel de abelha. Então, assim, esses assuntos a gente pensou da produção local desses pequenos produtores para levar as melhorias que estão, né, assim, sendo utilizadas no mercado atualmente. E também vamos falar sobre as políticas públicas de fomento, as atuais políticas públicas desse setor. E a respeito do Instituto, né? Fala um pouco para a gente sobre o Instituto, o trabalho que vocês estão realizando. O Instituto Futuro ele já existe desde 2010. A gente atua muito fortemente com essa questão da capacitação e das feiras do agronegócio. Como eu te falei, só esse mês nós teremos 3 eventos focados no agronegócio, né, nessa parte de capacitação e melhoria dos cultivos das localidades. Também aqui em Fortaleza a gente faz uma feira em setembro sobre agronegócio com as câmaras setoriais, certo? E lá em novembro nós temos, dentro da Expolog, que é um evento da prática, o Instituto vai fazer um outro evento grande sobre agronegócio na logística. Então, o ano inteiro o Instituto passa pensando e tentando ajudar, né, os pequenos produtores, levando capacitação e amostra, né, que a exposição é o momento de você expor o seu produto, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que quando a gente toma o café da manhã, um ovo caipira que a gente come é produzido por um pequeno produtor, lá no início da cadeia. Então a gente tem que valorizar eles. O leite, a manteiga da terra, a castanha, né? Quando a gente almoça aquela salada maravilhosa que a gente come de legumes, de verduras, de hortaliça, é produzido sem agrotóxicos por um pequeno produtor. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que ajudar, e o Instituto ele traz essa bandeira. A gente tem isso muito forte aqui no estado, né? Exatamente. A produção, o pequeno produtor, que precisa desse fomento maior, né? Precisa desse olhar carinhoso e cuidadoso para o que eles fazem, porque é incrível o que é feito, né, no interior. E aí você acaba mantendo, né, aquela família lá na terra, não havendo aquela mudança para a cidade, para que ainda vir, de certa forma, se juntar a um exército de pessoas que já estão aí com dificuldades. A gente mantém ele lá na origem, ele vai produzir, pela vocação que ele tem, né, um produto limpo, um produto orgânico e de boa qualidade. E nesse caso também a gente vê novas tecnologias surgindo, né? Também a questão do acesso ao crédito, essas facilitações que precisam ser cada vez melhoradas, né? Para chegar até eles, né? Até conhecida, né? Porque muitas vezes eles desconhecem completamente essas políticas, né? De acesso ao crédito. Acho que também a parte de fomentar a parte de tecnologia, o marketing. Qual é o produtor que não quer tirar uma boa foto e botar na internet, né? E criar ali uma página e tal. Então, assim, isso também é importante, isso também será tratado. É uma outra bandeira nossa que a gente tem que melhorar, a parte da venda, da comercialização. Porque a produção a gente ajuda quando a gente faz esses cursos, essas oficinas, mas a gente também dá a oportunidade deles aprenderem ou melhorarem essa parte de comercializar o que está sendo produzido lá. E os que participam das feiras que vocês realizam, né? Como é que é o feedback com relação a isso? Eles aprendem cada vez mais, eles estão colocando, você já tem resultados de produtores que participaram, estão colocando na prática, na sua criação, na sua produção? Essa região lá, que é a região da carcinocultura, que é ali na parte de Acaraú, Santana, aquela região ali, Camusim, a gente tem ótimos feedback, inclusive até
entidades políticas, como prefeituras que nos chamam através do Instituto para ir lá ajudá-los a fazer as feiras e os eventos. Então hoje a gente já recebe esse feedback, foi muito bom e tal, traga o Instituto novamente, traga novamente aquele evento que vocês fizeram. Então é uma coisa assim muito espontânea, né? É um feedback espontâneo e nos convidam para o ano que vem, a gente está sempre renovando essas parcerias. Temos uma parceria muito longa já com o Ministério, o MAPA, né? Que é o maior fomentador e patrocinador dos nossos eventos no interior. Então, para quem está assistindo, que quer saber mais informações para participar, para já colocar na agenda os próximos também, e mais informações sobre o trabalho de vocês, Instituto, como é que faz para encontrar? Olha, você pode entrar no nosso Instagram, né, o Instagram do Instituto Futuri, ou então ir direto no nosso site. A gente tem um site também, todos os eventos estão lá, a gente tem registro dos eventos anteriores, dos atuais, então entra no site, a inscrição é gratuita, ou então vai direto no Instagram. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o Grand Shopping comemora 7 anos nesta quinta-feira, agora dia 10. E sobre empreendimento eu conversei com Carla Werneck, gerente de marketing do Grand Shopping. Carla, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Fala um pouquinho sobre esses 7 anos, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, parece que foi ontem, né? Tão rápido está passando, 7 anos de Grand Shopping. O que a gente pode falar dessa celebração, de como é desde o início, né? E desse momento agora que ele faz parte já de Messejana, né? Quem passa por lá não tem como ver e passar por lá também, né? Isso, obrigada a vocês pelo convite, por estar aqui hoje, né, falando de um momento tão importante para a gente que faz o shopping, celebrando esses 7 anos de empreendimento. Realmente, como você falou, parece que foi ontem, né? Eu mesma cheguei no shopping com 6 anos, e quando a gente olha para trás e vê o crescimento, o desenvolvimento do shopping, do bairro, de tudo que, sempre que o empreendimento com esse porte chega em qualquer local, ele gera um crescimento de toda uma indústria, digamos, indústria da construção, lazer, serviço, né? Porque tudo meio que, o shopping é o grande agregador e muitas coisas vão surgindo em função dele. Então é uma alegria muito grande, a gente chega nos 7 anos com o shopping com 99% da sua ABL locada, o que é assim um número que nos traz muita alegria, né? Porque mostra o quanto a gente conseguiu crescer, o quanto a gente conseguiu dar credibilidade aos investidores lojistas de que o shopping ele chegou para fazer um diferencial para aquela região. E a gente realmente conseguiu se posicionar como um shopping, não só de Messejana, mas toda aquela região do entorno, né? Nós temos mais de 13 bairros da região primária do shopping, numa população de mais de 700 mil pessoas. Então é uma alegria muito grande poder celebrar os 7 anos com números tão positivos. Carla, e durante os 7 anos, né, muitas mudanças fizeram parte do Grand Shopping, novas operações chegaram, né, expansão com relação à questão a gente viu crescer, né? Quem foi do começo, que participou, né, na inauguração, as lojas chegando, expandindo, enfim, tudo isso, né, mostrando um pouco mais dessa vivência do shopping. Como é que foi modificar isso durante o tempo? Como foi presenciar as pessoas também diversas, né, passeando pelo shopping, quem vai para o cinema, quem vai resolver pagar uma conta, quem vai passear com a família. Então, assim, são diversos públicos que vão, né? O shopping, quando começou, obviamente, que ele tinha bem menos operações do que ele tem hoje, e a gente acompanhou todo esse crescimento e o pensar, o criar espaços para atender essa demanda. Então, por exemplo, quando a gente levou a faculdade, que hoje é a universidade, Ateneu, lá para dentro, quando começaram, a gente pensava, nossa, universidade aqui, onde é que a gente vai encaixar e tudo. E tudo isso a gente foi moldando e vendo os espaços e conversando. Então, hoje, a gente tem uma universidade, a gente tem uma academia, né? O cinema já nasceu com o shopping, mas as âncoras que nós temos hoje, 2 nasceram com o shopping, já 2 vieram depois.
Então, as transformações, lojas que eram pequenas, que cresceram, lojas que saíram por alguma razão, porque talvez não acompanharam o perfil da mudança do próprio consumidor, que isso aqui também aconteceu, né? A gente foi qualificando o público, cada vez mais trazendo operações para atender essa demanda mais pujante e mais exigente, porque o consumidor ele é cada dia mais exigente, então a gente tem que acompanhar e trazer essas novidades para dentro do nosso equipamento. E nesse caso, a gente vê muito a presença do Gran Shopping fazendo eventos, né? Festivais de música, né? Encontros, enfim. É uma movimentação também bacana, né? Do final de semana, ser um momento de lazer para a família também, né? A gente tem muito isso presente porque a gente está num bairro que oferece poucas opções de lazer. Então, o shopping, ele, por si só, ele já é um equipamento que proporciona isso. Nós temos cinema, nós temos parque, temos kart, e a própria praça de alimentação, que compõem todo esse contexto do lazer naturalmente. Então, as pessoas já veem o shopping como um espaço de entretenimento, de lazer, e é o que a gente quer ser percebido também, porque hoje o shopping ele tem que ser visto dessa forma. A gente tem que fazer parte da vida das pessoas, as pessoas têm que lembrar de nós como um local onde elas visitam, se sentem bem, resolvem as suas necessidades de compras, mas tem um lazer com a família. Então, a gente preza muito por isso. E para complementar o mix que a gente já tem, realmente a gente realiza muitos eventos. Eventos musicais, de MPB, temos festivais de música, como a gente agora em outubro vamos para a 2ª edição do Talento Kids, que é um projeto que eu queria ter realizado desde 2018, 2019 não foi possível, depois veio a pandemia e o ano passado a gente fez a 1ª edição e foi assim, fantástico. E mexe com todo mundo, a família vai, né? A torcida. Mexe com todo mundo, a família, os tios, os avós, as crianças, a gente se apega a essas crianças, você não tem noção. A gente fica com saudade deles, cria laços. Então, assim, hoje eu falo com a mãe de alguns. Então, assim, é muito bacana isso, né? Porque eles se sentem acolhidos no shopping, eles se sentem acolhidos por nós e é isso que a gente quer. O Talento Adultos, que aconteceu em abril também, foi muito bacana. Aí fora o festival de cover. E entretenimento para as crianças, as peças nós trouxemos agora acompanhando aí a onda da Barbie, né? Foi o primeiro evento em shopping da Barbie, foi nós que fizemos e foi um sucesso. Então, a gente procura sempre trazer eventos infantis aos domingos, então a gente tem o nosso domingo divertido, então os pais já sabem, né, que todo domingo algum entretenimento a gente vai dar para as crianças, seja uma peça infantil, uma recreação, uma oficina. Agora no Dia dos Pais, semana passada nós fizemos a oficina de pintura em tela, que era um presente para o papai, foi um sucesso lindo ver as crianças pintando. Esse domingo agora, que é o Dia dos Pais, a gente vai ter a invasão dos super-heróis no shopping. Então, muitos super-heróis para as crianças prestigiarem o herói delas, né, tirar foto. Então, a gente sempre está procurando observar as datas e o que está acontecendo, né, na cidade, no mundo, nos lançamentos e trazendo isso para uma vivência real do nosso público com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem essa preocupação. Carla, você, enquanto profissional de marketing, assim, com relação à questão dos shoppings, né, do local de vivência, a gente tem aí a mudança muito que a pandemia trouxe, né, dessa jornada do cliente ampliada, né? Cada vez mais ele vê no online, no celular que está aqui do lado, ele vai na loja, ele compra ou não compra, ou decide comprar em casa no online, ou então ele vai pegar na loja, ou ele compra na loja e recebe em casa, enfim. Essa jornada ampliada que esse aparelhozinho aqui trouxe para a gente, como é que você visualiza isso, né? Uma vez que os shoppings preparados, as lojas preparadas, o marketing intenso preparado, né? O setor de serviços e comércio tem que modificar, assim, foi convidado a se modificar nesse sentido, né? Como é que está isso atualmente?
Foi. Isso é um ponto muito importante, né, que você coloca, porque assim, é um movimento que a gente não pode negar. Como você disse, a jornada do cliente, ela realmente ampliou. Hoje, eu não posso afirmar 100% porque eu não sou de instituto de pesquisa, mas pelo o nosso feeling, né, de mercado, eu acho que hoje ninguém frequenta absolutamente nenhum lugar que não tenha pesquisado antes no Instagram, como o que tem lá, se algum amigo preço, frequenta, né? Se é bonito, se eu vou gostar. Então, antes de você ir para qualquer lugar hoje, a primeira pergunta, qual é o Instagram? E você vai pesquisar, né? Então, assim, isso não tem como a gente fugir disso. E os shoppings, eles foram se adaptando a essa nova realidade. Por isso que eu frisei bastante que o shopping hoje ele não é apenas um centro de compras. Ele tem que ser um local onde o cliente seja acolhido. Ele tem que ter um ambiente onde o cliente se sinta confortável, bem quisto, acolhido, bem recebido. Isso é desde a cancela de entrada até a pipoca que ele compra, né? Então, assim, e é isso, a gente procura trabalhar muito com o lojista, assim, ter uma loja arrumada, uma vitrine produzida, iluminação perfeita, ar-condicionado, estoque, isso aí é elementar. Até aí ele não fez nada. Hoje em dia, né, porque isso, o cliente compra na internet, o que ele tem que ter? Um atendimento diferenciado. O cliente tem que chegar numa loja e se sentir o rei, digamos, né? Então, esse é o diferencial. Tem que ter um cafezinho, uma água, uma balinha, um mimo. Então, assim, e isso o shopping também, ele vai passando por isso, porque é nossa função orientar o lojista. Eu sempre digo lá para todos, assim, é impossível você estar com todos os lojistas, até porque o lojista hoje, a gente sabe, hoje não, sempre foi assim, ele tem loja em vários shoppings, então ele não pode estar no meu shopping o tempo todo. Então, acaba que isso, assim, a gente perde um pouco do contato físico com o lojista, mas a gente, sim, se coloca à disposição, olha, vamos conversar sobre a sua operação, vamos ver o que você pode fazer, porque a gente tem mais o feeling do cliente, a gente está lá todo dia, a gente está sabendo o que está acontecendo, e às vezes eles não estão. E o shopping ele tem que fazer isso, então as lojas têm que estar preparadas. Hoje, o cliente chega para comprar qualquer linha branca, ele já sabe de tudo, ele já fez a pesquisa. Então, ele já chega lá, não, mas eu quero isso aqui, mas eu vi em outro lugar, portanto, o que vai convencê-lo a comprar ali? Vou diferenciar um atendimento, então eu vou fazer a entrega gratuita, ou eu vou te dar alguma coisa. Então, ele tem que ter um diferencial para que ele realize essa compra com você e não comigo. Então, e fora isso, a experiência do lugar, né? Então, eu digo assim, o online, hoje, nós trabalhamos muito juntos, né? O online, ele existe, é importante, a venda, muitas vezes se faz pelo online, mas a gente tem que trabalhar junto, né? Hoje, o cliente, ele é on e off, ele está lá e está aqui. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa parceria, tem que observar o que está acontecendo e ser cada dia mais um ambiente onde ele se sinta bem, para que ele faça esse deslocamento. E é o que eu costumo dizer, nós somos seres sociais. Nós gostamos do contato físico, da conversa, de entrar numa loja, de pegar um produto, né? Então, assim, isso faz parte do ser humano. Isso não vai mudar. Mas a gente precisa entender que o comportamento do consumidor, hoje, ele tem o on e tem o off. Então, a gente tem que estar preparado para responder às demandas e para fazer a diferença. E nesse caso, você falou bem, né, a questão do cliente, ele próprio dá as dicas, né? Quando ele está lá, ele solta o que ele quer, né? Ele é mais assertivo no que ele quer. Então, assim, ele mesmo está soltando as dicas. Eu quero dessa forma, desse jeito, e você
tem que pegar esse feeling, né? Essa parceria junto. Né? Porque o cliente ele já chega muito bem informado, né? Então, e ele espera que você tenha mais informação do que ele, lógico. Se você está ali naquela loja vendendo aquele produto, naturalmente ele espera que você dê uma aula para ele, né? Então é o que a gente sempre fala. Para os lojistas, para os vendedores, vocês precisam conhecer o produto que vocês estão vendendo. Né? Porque eu vou chegar lá e eu vou falar, mas esse tecido faz bolinha, não faz bolinha, é quente, não é quente. Então, assim, todo o diferencial, né? Ontem mesmo eu vi um registro no Instagram do shopping, de uma loja, o cliente elogiando, dizendo que tinha chegado lá para comprar um sabonete e a moça atendeu tão bem, era um sabonete para pele. E aí, nisso, a moça pegou a necessidade da pessoa e falando, não, mas aí para a sua pele, ela vai dizendo, né, que ela percebeu a necessidade, falou tão bem dos produtos e tudo, que ela saiu de lá com um sabonete, uma loção tônica e um hidratante, se não me engano. Mas assim, ela ia comprar um produto e levou 3. E falou do preparo do vendedor nessa jornada toda. Então, isso é um exemplo claro, né? E isso aí o online não te dá. Não dá mesmo. Por mais inteligência artificial que façam, não chega nem perto do olhar, né? Isso, o olhar, a textura, a pessoa sentir a pele, a experiência, olha, isso aqui, né? Esse produto vai ficar bom, ele tem o tom da sua pele e tudo. Então, essa experiência, né? Que a gente, como humanos, como seres sociais, a gente precisa. Mas tem que ter esse diferencial. Um vendedor que pegou a sua necessidade e é diferente, eu digo muito para as pessoas. Gente, venda agregada não é empurrar produto no consumidor. Não façam isso, porque corre o risco de você perder a venda principal. É você sentir a necessidade e oferecer algo que vai ser importante para ele, vai agregar a compra dele de uma forma positiva e que ele entenda que você está querendo agradá-lo e não apenas aumentar a sua meta, né? A sua meta não, aumentar a sua venda para alcançar a sua meta. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Carla, e nesse sentido, falando do shopping também, o que tem de celebração para esses 7 anos? Tem programação que você já pode contar para a gente? Então, os 7 anos, né, amanhã, oficialmente, a data, dia 10 de agosto, nós vamos ter um dia todo muito especial no shopping. Vamos ter distribuição de balões, mimos, doces, né, durante o dia. Ao meio-dia a gente vai ter a Jéssica cantando Marília Mendonça, que é assim, a nossa rainha da sofrência, e é na hora do almoço e o público gosta muito. E à noite, às 19 horas, o Luizinho e Banda, que o nosso cliente gosta bastante, a gente faz enquetes e eles pedem muito. Uma programação diferenciada. E o Luizinho, ele meio que já acompanha aí a gente nos aniversários, sempre a gente faz uma pesquisa e acaba ele sendo mais votado. Então, assim, é com muita alegria que a gente traz isso. O pessoal, é igual do ano passado, mas não é à toa, é porque houve toda uma enquete e ele foi realmente o mais votado. E é um momento de alegria, de celebração, uma banda baile, nada mais do que isso, né, representa muito essa nossa alegria. E aí nós vamos cantar parabéns, tanto na hora do almoço, como às 19 horas. Teremos também um desfile no shopping, na quinta e na sexta. Mais de 30 lojas estão participando, então o desfile vai ser itinerante e as lojas vão poder se apresentar, né? Então o desfile começa às 18 e deve estar terminando por volta de 20h30. E é uma oportunidade das lojas participarem junto com a gente do aniversário, proporcionar uma experiência diferente para o cliente, para eles próprios, né? Sentir aí como é que é a receptividade das pessoas, aqueles modelos andando no mall e fazendo seus looks, compondo seus looks. E, então, eu acho que vai ser um dia muito, muito bacana. Ok, Carla, te agradeço mais uma vez sua presença aqui com a gente. E para quem quer saber mais informações sobre as festividades aí do Gran Shopping, como é que faz para encontrar? Só acessar nossas redes sociais, @GranShoppingCE. Lá tem tudo que vai acontecer durante o dia de amanhã, sexta-feira, final de semana.
e toda a programação do Gran Shopping. Sempre a gente está lá nas nossas redes sociais, divulgando a nossa programação. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E estamos de volta e o governo do Ceará quer acelerar a efetivação do estado como grande produtor de hidrogênio verde. Ao lado de ex-gestores do estado, o governador Eumano de Freitas assinou um projeto de lei que cria uma série de medidas para fortalecer a produção efetiva desse combustível, que deve promover grandes transformações no mundo todo. Segundo a gestão estadual, as práticas já existem, mas agora vão se tornar uma política pública oficial. O projeto de lei assinado pelo governador Eumano de Freitas estabelece várias ações. Entre elas está a criação do Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento da Produção de Hidrogênio Verde. O colegiado vai reunir representantes do Poder Executivo, do setor produtivo e demais áreas que a produção do combustível limpo possa impactar. Nós estamos dando para a Assembleia um projeto de lei que institui a política de hidrogênio verde no estado do Ceará, com várias iniciativas, desde a garantia de prioridade, de celeridade, a facilitar que o mercado de hidrogênio verde se expanda no estado do Ceará, no que diz respeito a consumos, a setores econômicos que podem e deverão receber estímulos para o consumo de hidrogênio verde e garantir uma governança através de um conselho formado por parte do Estado, por sociedade civil e pessoas que nós vamos, em setores que nós vamos convidar para esse conselho, porque penso que a partir de hoje entramos em uma nova fase na política de hidrogênio verde do Ceará. Nós tínhamos até aqui mais de 30 memorandos. Passamos agora a uma fase de buscar estabelecer prazos para que esses investimentos aconteçam. Isso tem a ver com prazo para o Estado do Ceará, que significa investimento na infraestrutura do nosso porto do Pecém, significa no investimento para que a água de esgoto de Fortaleza ela possa ser tratada e ela ser enviada ao porto do Pecém para que a empresa produtora de hidrogênio verde utilize essa água tratada do esgotamento sanitário de Fortaleza e investimentos para a garantia na parte de transmissão de energia, que hoje nós temos uma negociação com o governo federal para que os leilões possam acontecer. E tivemos aqui uma manifestação muito importante do senador Cid Gomes, que preside a subcomissão de hidrogênio verde no país, de dar prioridade e celeridade à regulamentação de hidrogênio verde no nosso país, evidentemente, como ele mesmo sinalizou, tendo uma preocupação do alinhamento disso com a legislação internacional, um alinhamento com o Poder Executivo e, portanto, ter uma regulamentação articulada do Senado com a Câmara para que possamos, dessa maneira, ganhar tempo e garantir os investimentos naquilo que poderá transformar de maneira histórica a economia do estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil. A assinatura do projeto, que será encaminhado para a apreciação dos deputados na Assembleia Legislativa, ocorreu durante um encontro com representantes da australiana Fortescue. A empresa é a quarta maior mineradora do mundo e uma das interessadas em produzir hidrogênio verde no Ceará. A multinacional tem pré-contrato assinado com o governo, que diz ter uma indicação positiva da Fortescue sobre a tomada de decisão de investir no estado. Ouvi aqui do CEO internacional da empresa de que o Ceará é o parceiro ideal. O Ceará tem as melhores condições de produção de hidrogênio verde, na avaliação deles, no mundo. Eles já têm consumidores para adquirir a produção que eles pretendem realizar. É um investimento da ordem de 20 bilhões de reais que está previsto no EIA-RIMA apresentado pela empresa. E, portanto, nós saímos daqui com muita confiança e propusemos à empresa que estabelecêssemos prazos daquilo que é o investimento da empresa e prazos para o Estado, daquilo que o Estado deve realizar para garantir que o investimento aconteça com segurança e com a capacidade que tem apresentado de grande transformação da nossa economia, sabendo que esse é um investimento de outros que nós estamos conversando com outras empresas
com quem também assinamos memorandos e, portanto, temos a expectativa de que as outras empresas também iniciem seus investimentos de maneira bem concreta no nosso estado. A formalização de uma política pública é considerada como um grande avanço para que o Ceará se confirme como protagonista na produção de hidrogênio verde. Empresas e governo aguardam agora uma legislação no país para chancelar os investimentos por aqui. O senador Cid Gomes, presidente da Comissão Especial de Hidrogênio Verde no Senado, disse que as normas brasileiras precisam ser definidas logo e devem estar em sintonia com a legislação dos futuros compradores do combustível verde que será produzido aqui. É importante que a nossa legislação nacional esteja sintonizada com a legislação internacional, notadamente a legislação europeia. Se a gente vê o projeto da Fortescue e praticamente todos os outros que estão apresentando projetos aqui para o Ceará, a primeira produção se destinará à exportação, e a exportação para a comunidade europeia. Então, é fundamental que a nossa legislação... É claro que, na sequência, surgem inúmeras oportunidades. O fertilizante já é uma, e o governador Eumano fez referência à Transnordestina, que vai trazer vai trazer soja, vai trazer gesso do Piauí, do Pernambuco, para exportar aqui, mas os trens podem voltar levando fertilizantes produzidos aqui a partir do hidrogênio verde. E fertilizantes já verde, o que vai valorizar a nossa produção agrícola aqui na região do Piauí, Matopiba, né, que é a nova fronteira agrícola do estado do Ceará. Então, é importante que essa legislação, quer dizer, que o esforço no parlamento esteja sintonizado com o esforço do executivo. A gente tem um executivo novo que está dando total prioridade para essa questão, mas essa questão afeta a vários ministérios, daí a sua complexidade. E a complexidade de já termos um plano nacional de hidrogênio verde. Ela está naturalmente vinculada ao Ministério das Minas e Energias, ela estará naturalmente vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio e é fundamental que o Ministério da Fazenda esteja também compreendendo e sintonizado na política fiscal, tributária, voltada para essa nova energia renovável. E o nosso país é bicameral. Então, é importante que, além da sincronia com a legislação internacional, além da sincronia com o Executivo, a gente também tenha uma sintonia fina com a Câmara dos Deputados. A Câmara, recentemente, isso foi praticamente antes do recesso, instalou uma comissão especial, a exemplo do Senado, para cuidar exclusivamente do hidrogênio verde. Estará ela a precedência nas matérias, na apreciação das matérias que dizem respeito a esse tema. E ela é presidida pelo deputado paulista Arnaldo Jardim. A gente está já buscando o entendimento e penso eu que será possível a gente, sintonizado com a legislação internacional, sintonizado com a legislação do Executivo, tramitar simultaneamente nas duas casas. O Senado começa a apreciar, a Câmara também aprecia, e depois você tem uma mera formalização na aprovação das duas casas de um projeto idêntico, similar, o que faz com que a gente ganhe tempo. Então, acho que o Senado Federal e o Brasil estão devendo ao Ceará, o mais rápido possível, uma regulação dessa questão do hidrogênio verde, para que a gente não seja empecilho às coisas que já estão acontecendo no nosso país e, de modo especial, no Ceará. E o atual cenário econômico abre espaço para que a taxa Selic possa ser flexibilizada ao longo do segundo semestre deste ano, podendo chegar a 12% no final de 2023 e 9,5% em 2024. As informações são do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho, divulgado pela Instituição Fiscal Independente. O atual cenário econômico abre espaço para que a taxa Selic possa ser flexibilizada ao longo do segundo semestre deste ano, podendo chegar a 12% no final de 2023 e 9,5% em 2024. As informações são do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho, divulgado pela Instituição Fiscal Independente, IFE. Pelo nosso entendimento, pela avaliação dos números econômicos recentes,
seja relacionado à questão da inflação, decompondo os núcleos de inflação principalmente, a gente consegue observar, né, uma condição para que seja iniciada a redução da taxa Selic. No entanto, a gente ainda tem incerteza do ponto de vista da magnitude dessa redução, né? É possível que o Copom comece a reduzir os juros já a partir da próxima reunião, porém ainda há dúvidas sobre qual é a magnitude dessa redução. A instituição manteve a projeção do PIB em 2,28% para 2023 e 1,22% para 2024. Já para o IPCA, a instituição projeta que o indicador feche 2023 em 5,2%, uma redução frente aos 5,52% previstos no relatório de junho. Para os indicadores fiscais, a projeção é que o resultado primário seja de déficit de 1,2% do PIB. Já a dívida bruta do governo geral deve apresentar elevação em relação a 2022 e encerrar este ano em 76,4% do PIB. O relatório também mostrou piora nos resultados primários dos estados. Entre os principais fatores que explicam esse desempenho, destacam-se os movimentos de reajuste salarial de servidores e a redução das alíquotas de ICMS. E o presidente Lula sancionou no mês passado a lei que recriou o Programa de Aquisições de Medicamentos, o PAA. A iniciativa prevê que um mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios deve ser adquirido da agricultura familiar, para destinação posterior a projetos de combate à fome. Frutas, legumes e verduras fresquinhos, do produtor para o centro de distribuição do SESC. E daqui, direto para a mesa de quem precisa. O Mesa Brasil do SESC atua em parceria com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, para combater a fome no Brasil. Cláudia coordena de perto a chegada e o destino dos alimentos no Distrito Federal. São oriundos de pequenos agricultores da agricultura familiar, de assentamentos, enfim. Então, é extremamente importante para o desenvolvimento social dessas comunidades e, na contrapartida, são entregues a instituições que atendem a população em situação de vulnerabilidade alimentar. Nós estamos falando de produtos que foram colhidos à noite, entregues ao banco de alimento, e quanto mais rápido a gente fazer essa entrega desses alimentos, melhor é a qualidade dos produtos, né? Mais fresco é a qualidade desses produtos. Andréia sabe bem o valor do que encontra aqui. Atendemos vítimas de violência doméstica e pessoas com vulnerabilidade social. A gente vê todo dia pessoas passando fome e não tem como ajudar. E a ajuda do Mesa Brasil é muito importante para essas mulheres, para mim também, né? Nós estamos falando de 3.600 associações e cooperativas no Brasil. Estamos falando de mais de 400 produtos in natura, sobretudo, nesses projetos. Nós estamos falando de biodiversidade, nós estamos falando de alimentos frescos. Esses alimentos são comprados dos agricultores com recursos do PAA. O programa determina que pelo menos 30% da despesa do governo com alimentação venha da agricultura familiar. A produção é doada para pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de bancos de alimentos e instituições socioassistenciais. O Mesa Brasil do SESC complementa o que recebe dos produtores com doações de supermercados e alimentos não perecíveis recebidos em eventos. Sim, aquele alimento que você leva para pagar metade do ingresso também vem para cá e alimenta muita gente. Nós recebemos esses alimentos, entregamos à população vulnerável. Essas instituições prestam contas ao SESC e, na contrapartida, o SESC presta contas de todos os alimentos que entram no banco para a Secretaria de Agricultura e para a Conab. O Wellington trabalha numa instituição que atende 200 crianças e adolescentes, numa das regiões mais carentes do Distrito Federal. Ele veio buscar os produtos que alimentam esses jovens e, em alguns casos, também suas famílias. O Mesa Brasil vem ajudando a gente aí há um bom tempo já, colaborando
com a distribuição, né, dos alimentos. É uma coisa muito importante para a gente. Eles ajudam a gente a ajudar outras pessoas, né? Do Centro de Distribuição de Alimentos do SESC, direto para a mesa de crianças e adolescentes aqui na Cidade Estrutural. O programa de aquisição de alimentos garante 2 refeições por dia, por turno, para cada criança aqui nessa instituição. Para chegar até as crianças, os alimentos passam por uma rede de pessoas dedicadas e comprometidas. O Wellington traz as doações e deixa direto na cozinha. Hoje até nosso produtor Clístenes ajudou. Aqui, as tias Cícera e Juju preparam as refeições com cuidado e carinho, enquanto crianças e adolescentes aproveitam a hora da recreação. Depois seguem em forma até a sala de refeições. Aqui se alimentam de produtos fresquinhos e saudáveis, que chegaram graças a políticas públicas focadas no futuro melhor. Essa convivência e o acompanhamento até das famílias são alguns dos pilares do coletivo. Denise coordena todas as atividades e testemunha a transformação de cada jovem. A gente sente isso, sente essa transformação vindo, seja na vida, impactando diretamente na vida das crianças e adolescentes, das famílias, que vão tendo esse reconhecimento, esse acesso, esse apoio aqui. Contar com o coletivo como esse lugar de apoio, né, esse lugar de referência para lidar com as suas próprias questões, as existências da vida. A fome é uma mazela importante no mundo ainda, e no Brasil tomou proporções maiores em função do desaquecimento de políticas sociais importantes que garantiam a alimentação enquanto um direito humano para toda a população brasileira. O programa de aquisição de alimentos foi retomado por uma lei aprovada em julho no Senado e sancionada logo em seguida pelo governo federal. Substituiu o programa Alimenta Brasil. Esse programa vai ser muito importante para o enfrentamento à fome, tanto nas áreas rurais, já que vai estimular a produção de alimentos por parte da pequena agricultura, da agricultura familiar. Vai ser importante para enfrentar a fome entre as crianças que fazem parte do sistema educacional brasileiro, já que boa parte desses produtos vão ser incorporados à merenda escolar. O Brasil tem na agricultura familiar a possibilidade de ter essa cultura de subsistência para também propiciar às famílias de baixa renda o acesso a esse alimento. É preciso monitorar para tornar cada vez mais eficientes os programas de transferência de renda, para que chegue para quem precisa realmente. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.